Caros irmãos, boa noite. Nossa irmã Sônia Pedrosa, mais uma vez, convidou-me para falar nos trabalhos do Educandário Espírita Joana d'Arc, nessa modalidade de exposição, tendo como tema Francisco de Assis, Caminho do Amor, baseada a exposição no livro escrito por Miramês, Francisco de Assis. Inicialmente, confesso-lhes que não foi um trabalho fácil, já que ler um livro é uma coisa, mas expô-lo através da grandiosidade da vida de Francisco de Assis é outra coisa, sendo até um desafio. O próprio autor do livro conta para Bezerra de Menezes, que fez o prefácio do mesmo, que havia escolhido alguns acontecimentos ocorridos com o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis. A vida de Francisco de Assis, meus irmãos, foi recheada de ensinamentos, de exemplos e detalhes que impressionam pela sua força, determinação e fé, principalmente em Jesus Cristo e Deus. Provavelmente vou continuar dizendo essas mesmas palavras, força, fé, determinação, durante o desenvolvimento da minha simples exposição. Sem querer me desculpar pelo que já disse do esforço feito, tomo as palavras de Bezerra de Menezes constantes no prefácio, quando diz: para se falar sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição da qual estamos muito longe. Então vamos lá. Para quem não sabe, Francisco de Assis foi João Evangelista, que dentre os discípulos do Senhor foi considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor que possuía. Esteve com ele em alguns momentos fundamentais, quando o Mestre declarou seu amor por todos nós. Um desses momentos, quando Jesus, já pregado no madeiro infamante, toma sua presença ao lado de Maria para lhe dar mais uma vez ensinamento de amor, união e fraternidade à humanidade, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João: filho, eis aí a tua mãe. João foi perseguido por Domiciano, enviado para Roma, sendo depois exilado na ilha de Patmos, onde teve a ocasião de escrever o Apocalipse pela segunda vez que esteve lá. João, no exílio, desenvolveu sublime ciência de conversar com os animais, principalmente os peixes, quando aproveitava para falar do amor e dos ensinamentos de Jesus. Aliás, tanto como João Evangelista ou Francisco de Assis, ele tinha uma capacidade de comunicação com a natureza, com os animais, de forma belíssima. Fato marcante é toda a preparação para o reencarne de Francisco de Assis. Tinha consciência de sua difícil tarefa. Preparou todo o processo reencarnatório, escolhendo aqueles que iriam dividir com ele a experiência em torno de 200 espíritos, selecionados e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. E dentre os mais destacados irmãos, vamos encontrar a figura de Antônio de Pádua. Ainda no mundo espiritual, desceu ao plano físico para diálogo com o representante da igreja, preparando o terreno para a tarefa que iria desenvolver. Esteve também com aqueles que dividiriam a convivência familiar. Pedro Bernardone, seu pai, Maria Piccaline, sua mãe, mulher de muita fé, além da sábia empregada Jarla, inclusive pedindo-lhes permissão para vir como filho e habitar junto com eles, demonstrando grandiosa humildade.
Retornando ainda a João Evangelista, vamos encontrar no Apocalipse 22:16, citação da qual Jesus fala através dele próprio quando diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então, no dia 26 de setembro de 1181, nasce Francisco de Assis, na cidade italiana de Assis. Francisco crescera dentro de invejável tranquilidade, cercado de todos os carinhos de sua mãe e de Jarla, do cuidado de seu pai e de todos os serviçais, entre os quais, pela sua fraternidade, granjeara muitos amigos. Logo cedo, cedeu aos convites de seus colegas da mesma idade e se fez um grande seresteiro nas ruas de Assis. Ser livre era o ideal do seu coração. Francisco de Assis adorava a liberdade, a natureza, os pássaros. É necessário que se diga que, até ele descobrir o motivo de sua existência ou reencarnação para nós espíritas, viveu terríveis conflitos existenciais. O comércio e o tratamento que o pai dava aos seus funcionários, a luxuosidade da sua residência, o sofrimento dos pobres, a forma desumana que os bispos e padres davam às pessoas necessitadas de Assis, principalmente no emprego da mensagem cristã. Esteve nas cruzadas em 2 momentos, nas quais não desferiu nenhum tiro, não matou ninguém. A passagem bem destacada sobre a vida de Francisco é a que ele não entende no primeiro momento a voz que o acompanhava e muitas vezes o dirige, que diz: Francisco, reconstrói minha igreja. Então, empreendeu um trabalho árduo para conseguir recursos para a reconstrução da igreja, a qual imaginava ser aquele o objetivo da voz ou de Jesus. Passados anos, é que ele descobre que Jesus estava chamando-o para uma outra reconstrução. Gradativamente, vai tomando forma o Francisco que seria irmão dos pobres, defensor dos doentes, o pai Francisco. Usava roupa simples, feita de saco já surrado, com uma corda amarrada à cintura. Recorria às casas da cidade de Assis para levantar víveres para ele e os que o acompanhava, o que muito contrariava seu pai. Certa feita, o senhor Bernardone, desesperado por não entender por que o filho se comportava daquela maneira, prendeu-o num lugar reservado de sua casa, sem antes ameaçar Francisco, que sem agressão, mas com autoridade de espírito grandioso, deu-lhe lição memorável, na qual custou-lhe uma surra. Francisco era obediente naquilo que acreditava. Quase morre pelo castigo imposto, sendo necessária a intervenção de sua mãe e da empregada Jarla, libertando-o do cativeiro e contrariando seu pai. Daí em diante, Francisco toma rumo definitivo para o mundo. Miramês nomeia o capítulo do livro de O Encontro Sublime, o primeiro encontro espiritual de Francisco de Assis e Clara na igreja de São Rufino. Foi o que diríamos hoje, amor à primeira vista. No entanto, Francisco conseguiu sublimar seu sentimento de homem comum num sentimento de elevado respeito para até mesmo do que ele. Permitam assim citar o belo momento escrito no livro no qual fala da beleza clara, ou da beleza de Clara, perdão. Diz assim: Formosa nos seus 17 anos, ela
Era dona de altos sentimentos que embelezavam e iluminavam a sua própria alma. Era dotada de candura inexplicável e sua formosura atraiu os olhares por ser sua beleza, uma nesga por onde passavam as claridades espirituais. Seus olhos mostravam a quem os contemplasse a existência do céu e, se não for demais comparar, pareciam duas estrelas, senão sóis, que prometiam a mais alta esperança aos sofredores e aos que se apaixonavam pelos mistérios. Seus cabelos pareciam luminosos, como que servindo de antenas da alma que buscavam inspirações mais altas para falar aos homens em todas as direções do entendimento. Clara era uma ave do céu a pousar na terra, onde a ignorância se encadeava em todos os países, onde as próprias religiões manifestavam poderes extraordinários, formando guerras e levantando tribunais, cujos frutos eram o sofrimento e a depravação, em nome daquele que era todo amor e perdão. Clara era uma flor da mais pura árvore da vida, a árvore do amor. Entre as diversas passagens sobre a vida de Francisco de Assis, há uma de muita importância, a que fala sobre a transformação do lobo da cidade de Gúbio, na qual revela o amor, o respeito e o poder de Francisco de Assis pelos animais. E, por extensão, a capacidade de transformar os homens também. Vou relatá-la na íntegra, pois está repleta de ensinamentos para nós, homens ainda insensíveis e muitas vezes desumanos. Diz assim: certa feita, estando Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de Gúbio, ao norte de Assis, soube que a população daquela região estava em desassossego, pois ali morava, nas encostas de determinados penhascos, um lobo feroz, que já tinha devorado vários animais e mesmo algumas crianças. O lobo era remanescente de uma alcateia, da qual ficara afastado por doença, fazendo morada de uma caverna que encontrara, alimentando-se de animais que por ali passavam, atacando igualmente seres humanos descuidados. Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela região que a população foi ao seu encontro para que ele abençoasse aquele lobo e rogasse a Deus que o fizesse desaparecer, para que a paz se restabelecesse. As mães aflitas imploravam a Pai Francisco que tivesse piedade e as ajudasse, prometendo-lhe fazer qualquer penitência, desde que se livrassem do perigoso animal. Pai Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. Iria pedir a Deus para que o lobo procurasse outro lugar que não fosse aglomeração humana. E Francisco, como de costume, à noite, entrou em meditação e em oração ao Senhor. Nestas horas, os seus ouvidos sempre registravam coisas fora do comum dos homens, e foi o que ocorreu ao pedir a Deus nestes termos: Meu Deus, meu Senhor, permite que te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo, por onde estamos passando e a quem queremos levar o Evangelho do teu Filho e nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que lhe possa trazer a paz e a tranquilidade física. Que afaste, Senhor, o lobo que os ataca,
Pois bem sabes o que ele anda fazendo, matando animais e ferindo homens, amedrontando a população. Se for do teu agrado, e se o merecermos, faze com que esse lobo saia desta região e procure outro lugar, onde ele possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades dos nossos semelhantes e fazer por eles alguma coisa. Maria, Mãe de Jesus, cobre-nos a todos com o teu manto de luz, confortando os nossos corações tribulados, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E no intervalo em que reinava o silêncio, Francisco, à espera de resposta, ouviu no fundo da alma um cântico a lhe responder o que deveria ser feito, em um tom harmonioso e cheio de ternura. Francisco, ouve-me. O lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras raças? E, pois, um direito que existe a quem vive, a qualquer criatura nascida de por a Deus, de e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade, até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é que os faz sofrer, não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversa com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende, o que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre um e outros, para que o que sobre não falte a quem tem fome e que, depois de amansada a fera, não a maltratem, pois quase sempre, depois da paz, surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Francisco despertou. Desculpe. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo. E partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos Apeninos. O grande animal, ao ouvir a voz cantante de um homem, saiu de seu esconderijo, talvez pensando em alimento e água, esquelético e meio fraco. Vidrou os olhos no pequeno homem de Deus e esse lhe falou mansamente: Irmão Lobo, que a paz seja contigo. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho pedir-te, em nome de Deus e de Jesus, que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos, muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar, a não ser o meu carinho, mas prometo que te darei a amizade de todos, naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas, temendo por seus filhos. Vem comigo, que serás compensado por Deus. O lobo, a essa altura, já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu longo pescoço nas pernas do seu protetor, submetendo-se com confiança. Este ajoelhou-se, pôs-lhe as mãos sobre a atormentada cabeça e agradeceu a Deus pela nova amizade.
Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar os homens, o amor para com os animais e nestes o amor para com aqueles. O futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batráquio, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo, e que os homens viverão em paz com os próprios homens. Francisco olhou para o lobo e disse com piedade: Vamos, meu irmão, desçamos juntos, para junto dos homens, pois somos todos filhos de Deus. Francisco seguiu na frente e o lobo o acompanhou com passadas lentas, mas sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas assombrado com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal, que naquele momento tornou-se um companheiro manso e obediente na sombra do santo. Esse assentou-se em um cepo ao lado de uma casa, e o lobo aproximou-se de seu companheiro, que passava levemente a mão sobre o seu corpo descamado, falando-lhe com serenidade: Irmão lobo, este lugar também é teu. Considera-te filho deste abençoado rebanho de ovelhas humanas que irão te tratar como se fosses filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, nem o carinho de todos os irmãos em Cristo que aqui residem. E, para tanto, vamos de casa em casa confirmar o que desejamos. Se porventura tivesse de morder alguém aqui, faz isso comigo agora. Não deves trair o que combinamos, eu te peço. Jesus Cristo gosta muito de animais, tanto que preferiu nascer em uma estrebaria a nascer em palácio. Ele poderia escolher o lugar que quisesse e buscou os animais. Isto é uma prova de amor por eles. As mãos do poverelo corriam no lombo do animal, inundadas de luz que só o amor pode fornecer, e os olhos do animal deram um sinal que somente os humanos podem dar, o sinal das lágrimas, porque é mais fácil chorar do que sorrir. Francisco levantou-se, tornou a chamar seu companheiro e foi de porta em porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não faltassem água e alimento para o lobo. E todos, vendo a mansidão do animal junto com Francisco, concordavam. O filho de Assis ficou alguns dias na região, até o povo acostumar-se com a convivência do animal, e o lobo ficava de porta em porta, comendo e bebendo. Engordou, tomando outras feições, mas conservou-se sempre manso. Uivava nas madrugadas, sentindo saudades do santo de Assis. No fim de sua vida, ou da sua vida, já suportava até pancadas por parte dos transeuntes ao tentar acompanhar algumas pessoas. Era mordido por cães agitados que percorriam a cidade e muitos deles tomavam a sua comida sem que ele se revoltasse com o fato. Nunca brigava com seus adversários e, por fim, já doente, não tinha forças para andar de casa em casa em busca de alimento. Acomodou-se em uma velha casa, onde mãos caridosas fizeram-lhe uma cama de palha que foi o seu leito de morte. Muitos moradores levavam para ele o que comer e beber. E, em uma madrugada, escutou-se o lobo uivar, por ver na sua retina um frade a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez, não com o corpo físico. Levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade, mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração. E desapareceram no infinito os dois filhos de Deus.
Assim termina a citação sobre o lobo de Gúbio, que é cheia de detalhes importantes, de exemplos e de amor para todos nós. Repito, tenho repetido muito isso. Os dias de hoje temos visto casos graves, agressões tristes aos animais. Então, meus irmãos, inspiremo-nos em Francisco de Assis. No último encontro no Vaticano com o Sumo Pontífice, Inocêncio III, quando já bastante doente, vamos receber de Francisco, em forma de prece, texto belíssimo que nos encanta até hoje. O alto mandatário da Igreja deu um suspiro, chamou por Jesus e Maria e pediu perdão de suas faltas. Francisco, na condição de transmissor de alta potência energética, orou nestes termos: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Irmãos, são muitas as ações e os ensinamentos de Francisco de Assis para a humanidade até hoje. Assim, depois de muita peregrinação, desencarnou Francisco de Assis no dia 3 de outubro de 1226. Antes de finalizar, permitam-me mais uma vez trazer para todos nós as últimas palavras de Bezerra de Menezes no prefácio do livro que citei, de Francisco de Assis, que acrescentamos Caminho para o Amor, que diz: Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo de há 2000 anos, fundindo e refundindo todas as virtudes na expressão que a sua vida nos oferta. Francisco venceu a morte porque venceu as imperfeições, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos. Consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Foi bom, justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão, foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai. Foi tolerante, humilde e pastor. Foi santo, foi místico e foi homem. Foi anjo, porque cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Este livro ser-te-á alimento para o espírito e saúde para todos os corpos que o Senhor te emprestou. Caros irmãos, penso que não trago ou não trouxe nenhuma teoria nova, nenhum ensinamento doutrinário, mas, humildemente, trago uma pequena parte da vida de Francisco de Assis, que é grandiosa, exemplar e cheia de força e coragem. É caminho do amor que nos transforma a todo instante.
Está aí a grande mensagem de Francisco de Assis. Jesus em prática de amor e vida. Quem puder, leia o livro. Li e ouvi muitas declarações de que o livro havia transformado as vidas das pessoas. E não fico à distância. Também houve uma transformação da minha parte ao lê-lo. Ele nos toca, nos convida a executar, a colocar em prática os ensinamentos, inclusive de tantas noites que temos vivenciado aqui nesse trabalho maravilhoso. Agradeço a todos, agradeço ao educandário Joana d'Arc pela oportunidade, agradeço a Sônia, a todos, desejando muita paz e muita luz.